Vamos lá. Eu tenho que lembrar o que são os articuladores, eu tenho que saber o que são articuladores, quais são os tipos dele, né? Quando eu vou usar, de que forma eu vou usar, qual o seu sentido dentro de um texto nele, quando você pega ali tudo contextualizado, certo? Veja só, quando você trabalha estabelecimento de relações de sentido, estamos mexendo com a argumentação, certo? Então, olha só, a argumentação está intrinsecamente relacionada à sua estrutura gramatical. A nossa gramática, toda organizadinha, sujeito, etc e tal, certo? Ou seja, coerência externa. Entre enunciados e informação. E interna, entre segmentos do texto. Eu sempre falo que é necessário fazer a leitura e a interpretação. Por quê? Tudo irá se encaixar, mas de acordo com o que o texto que você esteja redigindo queira falar, ou aquilo que você tem como leitura precise entender, certo? Todas as palavras, elas serão compreendidas dentro de um contexto e não isoladamente. Por isso eu sempre falo, não se deve parar uma redação quando você está com uma dúvida com relação a uma palavra. Por quê? Coloca aquela mesma palavra que vem na sua cabeça, circula, negrita, faça o que você quiser, mas não para a sua linha de pensamento. Depois, quando você vier para o alimpo, for passar limpo a sua redação, porque você estará fazendo rascunho, você é uma pessoa esperta, vai pelo rascunho para depois verificar o que tem repetido para poder fazer as trocas, a pontuação, entre outros, né? Entre outras correções a serem realizadas. Então, você verá tudo direitinho. O que você não pode? Ficar parado numa palavra pensando, ai meu Deus, eu quero saber o sinônimo. Não, não quero. Você vai colocar e depois no passar a limpo você verá. Quando você fizer a leitura, verificar os seus erros para passar a limpo, você saberá como alterar, ok? Aí, vamos lá. Nessa hora, eu tenho as informações, os enunciados na forma interna, porque elas estarão fazendo o segmento do texto. Às vezes vocês querem saber o determinado, começou a fazer a leitura de um enunciado ou de um determinado texto. Apareceu aquela palavra e você não sabe o significado daquela palavra. Aquilo já parou você, não pode parar. Continue a leitura, sublinhe e continue a leitura. Tente não parar, porque uma vez que você para, você bloqueia a sua linha de raciocínio. Então, você deverá seguir, porque o que vier à frente poderá explicar aquela palavra que está ali naquela parte que você não se recorda, ok? Aí veja, os articuladores argumentativos têm como finalidade a introdução de vários tipos de argumentos, vários tipos, que sinalizam para determinadas conclusões. Você terá diversas conclusões, então, de acordo com a conclusão que você esteja preparando na sua redação, você irá utilizar determinados tipos de articulação, de articuladores, correção, entendido? Aí veja só, aqui eu botei tipos de articuladores, né? Só coloquei alguns, não são todos, só para exemplificar, para que a aula passe e você pelo menos tenha uma noção do que eu estou falando, mas não tem somente estes. Tem mais, certo? E você pode buscar muito mais na sua interpretação também, ficará muito mais fácil. Aqui eu coloquei e, nem, não só, apenas, não só e o apenas, tá? Tudo na mesma oração. Não é o não só e apenas separado, não. Não só, texto, apenas, tá? Por exemplo, não só estou dando aulas, apenas estudando. Ficou estranho, né? Mas é só para ter uma noção. Criei agora, tá? Mas também, preste atenção à ideia de conectivos aditivos, né? Que também, junto ao mais, tem a ideia de conexão aditiva, né? Não só, olha aqui, contexto, mais ainda. Além disso, e tem outros, né? Viu que eu não coloquei vírgula antes do etc. Não se usa, né? Não é necessário. Ah, ela é facultativa. Sim, eu prefiro que ela não seja utilizada, ok? O uso da vírgula antes do etc. Não, tá?
Aí você vai ver que os tipos de articuladores estão todos presos, vinculados a quem? Conjunções. Você tem que conhecer as conjunções. E, olha, conjunção você tem conjunção coordenativa e você também tem conjunção subordinativa. Então, você tem que ter esse conhecimento das conjunções. E você verá que conjunções coordenativas, conjunções subordinativas, elas estão diretamente ligadas às orações coordenadas e subordinadas. Você tem palavras e expressões denotativas. Palavras denotativas não são palavras que tenham o mesmo sentido, não, embora tenham o mesmo radical, não é sinônimo de denotação. Palavra denotativa é aquela que não tem uma classe gramatical específica, tá? Por exemplo, até pode ser preposição, mas o até poderá, em determinado texto, não ter nenhuma ideia de preposição, certo? Vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês têm no material, então vou explicar para que possam fazer os trabalhos, sem dúvida alguma deles, né? Exprime em conclusão ou consequência. Você tem que saber o que é uma conclusão e o que é uma consequência. Esse já é um primeiro passo, tá vendo? Já vou para a interpretação. Aí coloquei aqui um exemplo. Certos slogans, a palavra que estou chamando a atenção aqui é a palavra slogans, tá? Publicitários são tão marcantes que se incorporam no vocabulário do dia a dia. Vamos lá. Aqui, se vamos puxar pela interpretação, os slogans, tá? É a palavra diferente, ok? Então, veja, slogan, publicidade são tão marcantes que se incorporam ao vocabulário do dia a dia, que no dia a dia você pega estas palavras e você fala normalmente como se não fizesse diferença alguma, certo? Não tem diferença, porque já ficou, né? Tá marcada. Aí você escolhe o que você acha de um slogan que deva ser algo tão marcante para vocês, que vocês mais gostam e que vocês utilizam no seu dia a dia. Tem vários. Olha, não chega a ser, não é um slogan, mas quando você... quer saber? Vou deletar isso da minha vida. Não é um slogan, mas, veja só, eu tô com uma ideia, certas ideias eu deleto, porque não fazem sentido continuar seguindo com elas, certo? Para não repetir, né? Então, veja, eu tenho o tão, eu tenho que, eu tenho aqui os conectivos, que eu estou deixando todos eles em azul, né? Para vocês terem uma noção. Então, eu tenho tão e tenho que. Certos slogans publicitários são tão, estou exaltando, marcantes, que se incorporam ao vocabulário do dia a dia. Já do outro lado, coloca aqui, contrapõe-se a outro visando a uma conclusão contrária. Coloquei lá algumas palavras, mas, porém, todavia, fiquem atentos que o mais com mais também é aditivo, não é adversativo, certo? Então, veja, tem que ler e interpretar. Não se esqueça do mas também, estou chamando a atenção, torna-se aditivo, né? Todavia, entretanto, embora, ainda que, mesmo que, apesar de, etc. Exemplo, o homem não foi feito para meditar, mas para agir. Ou seja, eu estou contrapondo algo, o que vocês acham? Contrapõe-se a outro visando a uma conclusão. O homem não foi feito para meditar, ponto. Já foi feita aí uma colocação. Mas acontece que imediatamente ele diz o quê? Foi feito para agir. Quando você está meditando, você está como? Enquanto você está agindo, você está na mesma forma que meditando, você consegue fazer os dois ao mesmo tempo? Eu não consigo nem meditar. Só um detalhe, sou muito elétrica que não dá para meditar. Aí vamos lá. O próximo. Alternam-se, ou seja, quer, entre outros, hora, não está no quadro, mas tem hora. Exemplo, suponho que me entender não é uma questão de inteligência, e sim de sentir. De entrar em contato. Aí tem uma afirmação, certo? Depois ele coloca, ou tocam ou não tocam. Bem,
foi um texto extraído, um fragmento, que assim foi colocado, tá? Aí queria colocar ou toca ou não toca. Então você aqui tem alternância. Há pessoas que colocam sem a vírgula, tá errado. Ou toca, vírgula, ou não toca. Até porque você tem dois aqui, ó, dois verbinhos aqui, certo? Verbo tocar, ok? Aqui no próximo, estabelecem relações de comparação, mais que, menos que, tão quanto, tão como, certo? Esse é o mais fácil, né? Comparação, todo mundo consegue fazer assim, no estalo. Não é possível que alguém vai errar uma questão dessa, né? É só interpretar. Renda-se como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece, como eu mergulhei. Olha só. Relação de comparação. Renda-se como eu me rendi. Ou seja, você deve se render como eu também me rendi. Eu estou colocando também, não está aqui. Mas eu estou dizendo que eu me rendi. Então, você também deve se render. Mergulhe no que você não conhece, como eu mergulhei. Então, está fazendo a comparação do que você pode fazer como eu fiz, certo? Justificam, explicam enunciados anteriores, pois, porque, etc. Aqui, exemplo, seja o que você é e diga o que realmente sente, pois ou porque, né? As pessoas que se importam não vale a pena e as que valem não se importam. Veja só, aqui eu tenho uma oração, seja o que você é e diga o que realmente sente. Ponto, acabou. Pois as pessoas que se importam não vale a pena. Está dizendo que você tem que ser dessa forma, não interessa, né? Não importa aquelas pessoas, né? Ele coloca ali, as pessoas que se importam não vale a pena. E as que valem não se importam. Então, recado foi dado, né? Aqui logo de cara na primeira oração. O próximo, apresenta pressupostos. Agora, ainda, já, até, etc. Quando ainda não havia televisão, a Coca-Cola já atingia um grande público por meio de cartazes. Ou seja, aqui já tem a pressuposição de que quando ainda não tinha televisão, ela já era sucesso, certo? Então, eu tenho o pressuposto presente. Vocês entenderam o que eu quis dizer? O pressuposto que é? Pressuposto é quando você tem você pressupõe algo. O que você acha que é pressupor algo? Você pensa algo sobre determinado tema, assunto, objeto, que seja, tá? Depois, ratificam, reformulam, esclarecendo enunciados anteriores. Isto é, em outras palavras, eu poderia ter utilizado em outras palavras, pressuposto é, poderia, né? Vale dizer, ou seja, exemplo, com base na situação, o participante deve expressar sua opinião, ou seja, apresentar uma tese. Se vocês prestarem atenção, aqui no início do texto, eu também tenho, até marquei aqui, a argumentação está intrinsecamente relacionada à sua estrutura gramatical. Ou seja, tá vendo? Nos textos em geral, você tem, ou seja, está aqui, olha. Então, você tem a parte de reformular, a parte de ratificar também seus enunciados anteriores. No caso deste aqui, está ratificando o que vem anterior e depois vem a continuação, certo? No último exemplo, orientam a conclusão para afirmação ou negação. Tem uma letra da música da Legião Urbana, acho que a música é Quase Sem Querer. Já não me preocupo se eu não sei porquê. Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê. Então, olha só, o quase ninguém vê. Já não me preocupo se eu não sei porquê. Às vezes o que vejo quase ninguém vê. Então, olha só, quando eu coloco esse quase ninguém vê, oriento a conclusão para afirmação ou uma negação. Já não me preocupo,
se eu não sei por quê? Às vezes, o que eu vejo, quase ninguém vê. Então, eu estou orientando para conclusão, orientando, afirmação ou negação. Se vocês conhecerem a letra, tem essa estrofe no material de vocês, a letra segue da seguinte maneira. Já não me preocupo se eu não sei porquê. Às vezes o que eu vejo, quase ninguém vê. Eu sei que você sabe, quase sem querer, que eu quero mesmo que você, e em outros momentos tem, que eu vejo mesmo que você vem. Tão correto e tão bonito. Então, aí segue a música da Legião Urbana, certo, galera? Então, olha só, a matéria de hoje está fechada. Bons trabalhos, excelente redação, isolamento social. Vamos, que o Enem não foi cancelado. Então, vamos com tudo para poder ficar supimpas, certo? Até a próxima.